Bem-vindas e bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu vou dar continuidade aos casos especiais do movimento uniforme, focando especificamente no conceito e nas situações que envolvem a velocidade relativa. Antes, eu só peço que se inscreva no canal para continuar fortalecendo essa minha iniciativa de trazer conteúdos, dicas, informações sobre a prova do Enem, tá bom? Para quem não me conhece, sou Franklin Luan, professor mestre doutor em psicologia, estudante de medicina em Universidade Federal. Conceitualmente, a velocidade relativa é um número, um valor de velocidade que representa o movimento relativo entre dois móveis. Ela pode ser classificada como de aproximação ou de afastamento. Pode ter trajetórias iguais ou trajetórias perpendiculares, e os sentidos também podem ser iguais ou opostos. Vamos imaginar que nós estamos num ônibus se deslocando a 90 km por hora numa velocidade constante. Na nossa mesma trajetória, no mesmo sentido, existe um caminhão também com velocidade constante, só que a 70 km por hora. Não é preciso ser nenhum físico para saber que em algum momento nós vamos alcançar esse caminhão. E também não é complicado também de entender que a taxa de aproximação, digamos assim, entre o ônibus e o caminhão é de 20 km por hora, certo? Ora, nós estamos a 90 com velocidade constante e o caminhão a 70 com velocidade constante. Então, a velocidade relativa é exatamente a diferença, nesse caso, entre a velocidade do ônibus e a velocidade do caminhão. Portanto, a velocidade relativa entre os dois veículos é de 20 km por hora. Considerando dois veículos, quaisquer, duas pessoas, enfim, dois móveis, se deslocando numa mesma trajetória, a gente tem dois casos. Ou eles estarão se aproximando ou se afastando. Falando primeiro da aproximação ou da velocidade relativa de aproximação, vocês hão de concordar comigo que esses dois móveis podem se movimentar no mesmo sentido ou em sentidos opostos, tá? Quando os dois móveis se deslocam no mesmo sentido, só haverá aproximação se o móvel que está atrás, o veículo, por exemplo, que está atrás, se deslocar numa velocidade maior do que o que está na frente. Então, nesse caso, a velocidade relativa entre esses dois veículos é dada pela subtração do veículo com maior velocidade e o de menor velocidade, tá certo? Então, a gente tem essa fórmula. Velocidade relativa, no caso a gente está falando da aproximação, quando os móveis têm o mesmo sentido, você vai subtrair as velocidades de cada veículo desse. No outro caso, considerando ainda a aproximação entre dois veículos, só que nesse caso eles vão estar desenvolvendo trajetórias ou estarão em sentidos contrários, em vez de subtrair as velocidades, a gente vai somar. Por exemplo, em uma colisão frontal, vem um carro a 100 km por hora e uma moto a 100 km por hora. Como eles estão se aproximando e estão em sentidos opostos, a velocidade relativa entre esses dois veículos no momento do choque será de 200 km por hora. E assim como no caso da aproximação, no caso agora do afastamento, a gente pode ter um afastamento de veículos que estão em mesmo sentido, no mesmo sentido ou em sentidos opostos. Então, caso dois veículos, a gente está considerando aqui de afastamento, se desloquem no mesmo sentido, certo? Vai haver um afastamento se o veículo agora da frente estiver desenvolvendo uma velocidade maior do que o veículo de trás. E aí, para esse caso, a velocidade relativa entre esses dois veículos vai se dar através da subtração, novamente, do veículo com maior velocidade e o veículo com menor velocidade. E como seria o caso de afastamento de dois móveis, de dois veículos, só que em sentidos contrários. Um está fazendo uma trajetória para cá, nesse sentido, e outra com outra velocidade nesse sentido aqui. Então, nesse caso, a gente vai somar as velocidades dos veículos para obter a velocidade relativa entre eles, tá certo? Então, como regra geral, a gente tem que, se dois móveis, dois veículos, tanto na aproximação quanto no afastamento, se estiverem no mesmo sentido, a gente vai subtrair as velocidades individuais para obter a velocidade relativa entre eles. Se esses veículos, tanto na aproximação quanto no afastamento, estiverem se deslocando em sentidos opostos,
a gente vai somar as velocidades individuais para obter a velocidade relativa entre eles. Tá certo? Regra geral é essa. Mesmo sentido, subtrai. Sentidos opostos, soma. Agora, existem alguns casos nos quais essa regra não se aplica. É quando a gente tem, por exemplo, um barco e a correnteza do rio, uma ave e o fluxo de vento, um avião e o fluxo de vento, uma pessoa caminhando sobre uma esteira rolante. Nesses casos, se o barco se deslocar no mesmo sentido da correnteza, se a ave se deslocar no mesmo sentido do fluxo de vento, se a pessoa caminhar no mesmo sentido da esteira rolante, a gente vai somar as velocidades para obter a velocidade relativa. Do contrário, né, se o barco está contrário à correnteza, a ave contrária ao fluxo de vento e a pessoa contrária à esteira, a gente vai subtrair as velocidades para obter a velocidade relativa. Então a regra muda, fica o contrário, né? Nesse caso específico, mesmo sentido, soma. Sentidos contrários, subtrai. Tá certo? E só para sinalizar, quando o barco descreve uma trajetória que é perpendicular, né, à correnteza, a gente vai precisar fazer a decomposição vetorial, tá certo? E você encontra o valor da velocidade relativa do barco através desta fórmula. Agora uma curiosidade, se o barco se desloca perpendicularmente à correnteza, esta não vai afetar o tempo de travessia. O tempo de travessia de um barco só vai ser afetado se o barco estiver no mesmo sentido ou sentido contrário à correnteza, tá certo? Agora cuidado, apesar de não afetar o tempo de travessia, essa situação vai afetar a trajetória do barco, ok? Agora vamos resolver duas questões para arrematar o conteúdo. A primeira questão é uma questão da Unital, que diz o seguinte: uma motocicleta com velocidade constante de 20 metros por segundo ultrapassa um trem de comprimento 100 metros e velocidade 15 metros por segundo. A duração da ultrapassagem é... Vamos ver a parte de cálculo agora. Veja, nessa questão, o elaborador diz que a motocicleta perfaz uma velocidade de 20 metros por segundo. A velocidade do trem é de 15 metros por segundo. E vai acontecer aí uma ultrapassagem, né? No final, ele quer saber qual a duração da ultrapassagem. Para a gente saber a duração, o tempo, a gente precisa da velocidade, nesse caso relativa, e da distância, tá certo? Como eles estão, né, no mesmo sentido, haverá aí, no caso, uma ultrapassagem, a gente tem que subtrair as velocidades dos dois veículos. Então, a velocidade relativa vai ser a velocidade maior, que no caso será da moto, menos a velocidade do trem. Velocidade relativa será de 20 menos 15, isso vai dar 5 metros. Essa é a velocidade relativa entre os dois veículos, ok? A gente precisa agora encontrar o tempo da ultrapassagem. O ΔS será exatamente o comprimento do trem, que é 100 metros. Agora dá para a gente calcular com tranquilidade, né? Vou até recolocar aqui a fórmula mais tradicional sobre o T, né? Se eu quiser saber quem é o T, eu faço meus por extremos. Vai ficar ΔS sobre V. No caso aqui, ΔS 100 metros. A velocidade relativa foi que a gente encontrou aqui, 5. O tempo vai ser de 20 segundos, ou seja, mantendo essa velocidade, a moto vai conseguir ultrapassar o trem depois de 20 segundos, certo? Está na letra C. E uma segunda questão para finalizar, da Universidade Federal do Paraná. Segundo o grande cientista Galileu Galilei, todos os movimentos descritos na cinemática são observados na natureza na forma de composição desses movimentos. Assim, se um pequeno barco sobe o rio Guaraguaçu, em Pontal do Paraná, com velocidade de 12 km por hora, e desce o mesmo rio com velocidade de 20 km por hora, a velocidade própria do barco e a velocidade da correnteza serão respectivamente... Essa questão aqui é um pouco mais engenhosa, mas exige uma engenharia de cálculo mais sofisticada, mas a gente vai tentando resolvê-la. Vamos lá.
Ele diz aqui que o barco sobe o rio, portanto, subindo com uma velocidade aqui de 12 km por hora. Ora, a gente já tem que intuir, interpretar que essa velocidade aqui é a velocidade relativa, tá certo? É a velocidade final, digamos assim, do barco, considerando já a correnteza, enfim, a velocidade gerada pelo próprio motor do barco, ok? Então, aqui isso é uma velocidade relativa. Ele diz que descendo, esse barco desenvolve a velocidade relativa de 20 km por hora, ok? O que a gente vai precisar encontrar aqui, né, será a velocidade, né, do barco e a velocidade da correnteza, já que aqui se tratam de velocidades relativas, tá certo? Então a gente pode dizer o seguinte, pegando essa primeira parte aqui, ó, que 12, eu vou até usar a fórmula, né, velocidade relativa vai ser velocidade, né, no caso do barco, menos a velocidade da correnteza. Velocidade relativa subindo 12. A velocidade do barco é o que eu quero, não sei ainda. E a velocidade da correnteza eu também não sei, certo? Mas aqui eu já posso isolar isso aqui e dizer que a velocidade do barco vai ser 12 mais a velocidade da correnteza. Segura essa sentença. Eu fiz uma manipulação matemática básica, certo? Vamos agora para descendo. A velocidade relativa 20. A velocidade do barco eu não sei exatamente qual é. Só que descendo, né, eles estarão no mesmo sentido. E como se trata de um caso especial que é de correnteza e barco, quando está no mesmo sentido, a gente soma as velocidades e não subtrai. Ok? Então vai ser velocidade do barco mais velocidade da correnteza. Eu vou apenas e tão somente manter, né, essa segunda sentença aqui. E aí agora a gente vai tentar substituir essa sentença nesta. Ok? Então vamos lá. A gente vai manter o 20. Quem é velocidade do barco? Eu vou substituir por isso aqui, ó. Certo? Então onde tiver VB eu vou botar 12 mais a velocidade da correnteza. Mais, daqui, né, a velocidade da correnteza. Eu vou ter que 20 será igual a 12 mais 2 vezes a velocidade da correnteza, né? O 12 vem para cá como 8, 8 vai ser igual a 2 vezes a velocidade da correnteza, e a velocidade da correnteza vai ser de 4 metros por segundo. Agora a gente precisa encontrar, né, a velocidade do barco. Basta substituir em qualquer uma dessas seções. Vamos substituir nessa daqui, ó. Vou repeti-la aqui, ó. Velocidade do barco, 12, mais a velocidade da correnteza. A velocidade do barco vai ser 12 mais 4, que é esse valor que a gente encontrou aqui. Então, o barco tem a velocidade de 16 metros por segundo. Então, a alternativa que atende a essa característica é a da letra C. Barco, velocidade 16 metros por segundo e a correnteza 4 metros por segundo. Letra C. Espero que tenham gostado. Com este vídeo, na sequência do vídeo anterior, nós destacamos os principais casos particulares do movimento uniforme. Se você gostou, curte, deixa seu comentário para eu saber, né, para eu ter esse feedback de vocês. O vídeo fica por aqui. Agradeço de coração. Forte abraço e até mais.